A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, Raio X da Bíblia. Este é o número 182, com o tema Como comportar-se no espaço sagrado. Como comportar-se no espaço sagrado. Começamos, como de costume, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu que habitas no meio do Teu povo, nós queremos tomar consciência da importância do espaço sagrado. Purifica os nossos pensamentos, disciplina os nossos gestos e abre o nosso coração para que cada palavra e cada silêncio sejam expressão de reverência e amor. Que o respeito pelo espaço sagrado nos eduque para viver com dignidade em todos os lugares da vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria aqui de abordar alguns maus comportamentos no lugar sagrado como introdução ao nosso tema. Alguns maus comportamentos no lugar sagrado, como introdução ao nosso tema. A Bíblia mostra que nem sempre o povo de Deus se comportou de forma adequada diante do sagrado. No Antigo Testamento, por exemplo, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, profanaram o culto ao se apropriarem devidamente das ofertas e se comportar com imoralidade junto às mulheres que serviam à entrada da tenda da reunião. Primeiro livro de Samuel 2, 12 a 17. Também no Antigo Testamento temos o mau exemplo de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. No livro de Levítico 10, 1 a 2. Esses exemplos revelam que a irreverência e desobediência diante do sagrado trazem consequências severas. No Novo Testamento, Jesus denuncia os vendedores e cambistas no templo que transformavam a casa de oração em espaço de comércio, em Mateus 21, 12 a 13. Este é um exemplo de uma irreverência ou de um mau comportamento no espaço sagrado. Também, ainda no Novo Testamento, vemos Paulo que repreende os coríntios por se embriagarem durante a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Também, se olharmos para a realidade atual, notamos maus comportamentos que continuam a ocorrer, conversas triviais durante a liturgia, uso de celulares para distrações, roupas inadequadas que chamam a atenção indevida, falta de silêncio e recolhimento e atitudes de ostentação e reverência. Então é importante olharmos para estas atitudes como uma motivação para aprofundarmos o nosso tema. Olhemos então para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Ora, no Antigo Testamento, o espaço sagrado era entendido como o lugar onde Deus manifestava a sua presença de forma visível e poderosa.
O tabernáculo no Antigo Testamento e também mais tarde o Templo de Jerusalém eram considerados moradas de Deus entre o povo. Então, aproximar-se desses espaços exigia uma postura de profundo respeito e temor, pois ali se encontrava o Santo dos Santos, o 3 vezes Santo. Então, no Antigo Testamento temos alguns comportamentos no espaço sagrado. Aqui vou fazer referência a três comportamentos. O primeiro, tirar os sapatos, como respeito ao solo, este gesto de Moisés e Josué ao retirar as sandálias, no Êxodo 3:5 e Josué 5:15, simboliza humildade, simboliza despojamento e reconhecimento da santidade do lugar. É um sinal exterior de que o ser humano não pode entrar diante de Deus com arrogância ou presunção, mas com reverência. Segundo, comportamento no Antigo Testamento, no espaço sagrado, era zelo ao entrar. Zelo ao entrar. O Conselho de Eclesiastes, no capítulo 5:1, mostra que o culto não é apenas ritual, mas encontro vivo com Deus. Aí usa a expressão guardar o pé. Guardar o pé significa entrar no espaço sagrado com discernimento, evitando superficialidade, evitando distração ou formalismo. Então, o culto exige escuta atenta e obediência, não apenas gestos exteriores rebuscados, não apenas gestos muito bonitos no lugar sagrado, mas escuta e obediência. Então, este era outro comportamento muito importante no Antigo Testamento, zelo ao entrar. O terceiro comportamento no Antigo Testamento é pureza e preparação. A purificação antes da entrega da lei, que encontramos narrada no Êxodo 19:10-11, e também o castigo de Nadab e Abiú de Levítico 10:1-12, revelam que o culto não pode ser feito de qualquer maneira. A santidade de Deus exige preparação interior e exterior. Então, o povo devia lavar-se, purificar-se e apresentar-se com temor, pois o sagrado não tolera irreverência. Se formos ao Novo Testamento, que também destacaria três comportamentos no Novo Testamento, quer dizer que com a vinda de Cristo o conceito de lugar sagrado é ampliado, o templo continua a ser respeitado, mas o foco passa para a vida interior do crente. O corpo do cristão e a assembleia dos fiéis tornam-se o verdadeiro templo. Assim, também o Novo Testamento recomenda zelo pela casa de oração. Jesus, ao expulsar os vendedores do templo, em Mateus 21:13, denuncia a profanação do espaço sagrado. O culto não pode ser reduzido a comércio ou interesse próprio, porque a casa de Deus é lugar de oração, de encontro com o Pai, e deve ser preservada como tal. Segundo ponto, no Novo Testamento, o segundo comportamento recomendado no Novo Testamento é a decência e ordem no culto. Decência e ordem no culto. Paulo, ao corrigir os abusos em Corinto, na primeira aos Coríntios 14:40, estabelece que o culto deve ser feito com ordem e decência. Isso significa evitar confusão, divisões e comportamentos que distraiam. O culto é para edificação da comunidade, não para exibição pessoal. E o último comportamento que gostaria de destacar é a conduta na casa de Deus.
conduta na casa de Deus. Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, para que saiba como se portar na casa de Deus. Aqui o templo já não é apenas um edifício, mas a própria comunidade reunida em Cristo. Então, o comportamento adequado é sinal de respeito pela presença de Deus no meio da Assembleia. Convido-vos a uma breve pausa. O meu coração te busca sem cessar. És o Deus que cura, pronto pra me restaurar. Na tua presença encontro um novo lar e descanso em ti. Quando a alma chora sem direção, teu consolo invade o meu coração. No som do teu amor, a libertação. Eu me lanço a ti. Quando o medo tenta me paralisar, teu Espírito vem soprar e me libertar. Eu me lanço inteiro no teu altar. Teu amor me refaz. Mesmo que eu pense não ter mais valor, tua voz me chama pelo meu nome, Senhor. E em teus braços sinto novo vigor. Eu me entrego a ti. Leva-me a águas que só tu tens, onde eu posso respirar de novo. Faz o meu coração bater no ritmo do céu. Eu me rendo ao teu amor fiel. Vem reinar em mim, Senhor. Toma tudo que eu sou. Eu te entrego o coração e a minha adoração. Teu amor é o meu calor, minha força e meu louvor. Vem reinar em mim, Senhor, e faz morada aqui. Reina em mim, Salvador. Eu sou teu adorador. Que teu fogo venha arder e minha alma renascer. Reina em mim, Senhor. Sou teu adorador. Recebe o meu louvor. Reina em meu viver. Quando a luz do teu amor me envolve, eu sinto a vida renascer. Tua presença é fogo que consome tudo que não vem de ti. Vem reinar em mim, Senhor. Toma tudo que eu sou. Eu te entrego o coração e a minha adoração. Teu amor é o meu calor, minha força e meu louvor. Vem reinar em mim, Senhor, e faz morada aqui. Reina em mim, Salvador. Eu sou teu adorador. Que teu fogo
recebe o meu louvor. Reina em meu viver. Bem-vindos à segunda parte do nosso tema de hoje, de como comportar-se no espaço sagrado. Vamos abordar agora, começar por abordar os princípios bíblicos sobre a vestimenta. Princípios bíblicos sobre a vestimenta. Ora, a Bíblia não apresenta um código rígido de roupas para o culto. Ela oferece princípios que orientam a conduta e a aparência diante de Deus e da comunidade. O vestuário é visto como expressão de reverência, simplicidade e respeito. Aqui também vou limitar-me a 3 pontos. Primeiro, modéstia e decência. É um princípio bíblico sobre a vestimenta. Modéstia e decência. Paulo recomenda às mulheres que se vistam com simplicidade, evitando ostentação e luxo. Na primeira a Timóteo 2, 9 a 10. Também Pedro reforça que a verdadeira beleza é a interior. O vestuário não deve ser instrumento de vaidade ou exibicionismo, mas reflexo de humildade. Então, modéstia e decência. Segundo ponto, o segundo princípio bíblico sobre a vestimenta é distinção e identidade. Distinção e identidade. Lemos em Deuteronômio 22, 5, digamos, um texto que proíbe a troca de roupas entre homem e mulher para preservar a identidade e a ordem natural criada por Deus. A roupa é sinal de respeito pela própria identidade e pelos papéis sociais estabelecidos. Explico aqui, este ponto é particularmente interessante, né? Proíbe-se a troca de roupas entre homem e mulher. Quer dizer que homem não vestir roupa de mulher e mulher não vestir roupa de homem para preservar a identidade e a ordem criada por Deus. Mas também uma mãe adulta que não use roupa de jovenzinha, de adolescente, também para respeitar os papéis de cada uma ou de cada um diante de Deus. Ou se queremos toda a questão de hoje, de troca ou de não se distinguir, homem coloca roupa de mulher, mulher roupa de homem, a sociedade vai como que não fazendo esta distinção, sobretudo na cidade, mas a Bíblia, sobretudo no livro de Deuteronômio, proíbe, especialmente no espaço sagrado, sobretudo no espaço sagrado, que não haja troca de roupa entre homem e mulher, que haja clareza, o que o homem veste seja diferente daquilo que a mulher veste. Depois, por último, aqui o terceiro princípio bíblico sobre a vestimenta é o respeito cultural. Respeito cultural. Em Coríntios 11, Paulo aborda o uso do véu ligado ao contexto cultural da época. Embora o véu não seja exigência universal, o princípio permanece.
evitar escândalo, preservar a ordem. Evitar escândalo, preservar a ordem. Então, o tipo de corte de cabelo, o tipo de mecha, o tipo de cabelo deve preservar a ordem comunitária e evitar escândalo. Então, é importante também se aplicado à nossa realidade de hoje, né? O respeito à cultura, vestir-se segundo a cultura local para evitar escândalo no espaço sagrado, para preservar a ordem comunitária e espiritual no espaço sagrado. Então, como vemos aqui, a roupa deve refletir reverência, simplicidade e respeito por Deus e pela Assembleia. Não se trata de impor regras externas ou rígidas, mas cultivar uma atitude interior que se expressa também na aparência. O vestuário no culto deve ser sinal de humildade, santidade, maturidade e amor ao próximo. É interessante também olharmos para o porquê tomar a sério este tema, o comportamento no lugar sagrado hoje. Por que tomar a sério este tema? Primeiro, porque vivemos num tempo de distrações constantes, uso de celulares, redes sociais e conversas paralelas durante a liturgia viraram moda. Muitas vezes isto rouba a atenção do essencial, que é o encontro com Deus. Por isso é que muita gente vai a uma celebração e passa toda a celebração ou de uma ordenação sacerdotal ou diaconal ou de uma festa ou de uma celebração de crismas ou batismos ou votos religiosos. As pessoas passam a tirar fotos, a fazer vídeos, a enviar pelas redes sociais. Então, eles saem dali sem experimentar a presença de Deus, não? Podem voltar para casa satisfeitos porque a missa foi bonita, bem dançada, e os vídeos que gravaram, as fotos que fizeram são tantas e bonitinhas, não é? Porém, não se encontraram com Deus e não receberam as graças de Deus. Há outro ponto aqui, porque este tema deve ser tomado a sério. Há risco de banalização do culto. Banalização do culto. Assim como no passado o templo foi transformado em comércio, hoje há perigo de reduzir a liturgia em algo banal, espetáculo, ou mesmo um espaço para falar de negócios e mesmo simplesmente de uma formalidade. Então o culto e o lugar sagrado é banalizado. Que notar que um comportamento reverente, não é, ajuda a preservar o sentido profundo da celebração como mistério da fé. A celebração é o mistério da fé e deve ser mantido esse sentido. Há outro ponto aqui, porque é que este tema deve ser tomado a sério. Toda a questão da atualidade dos princípios bíblicos, que a Bíblia é atual e as suas orientações neste campo também são atuais. O Antigo Testamento, a título de exemplo, lembra a necessidade de reverência diante da presença de Deus, e o Novo Testamento mostra que o verdadeiro templo é a comunidade e o corpo do crente. Então, esses princípios continuam válidos. Os princípios do silêncio, da santidade, da decência e do amor são atitudes que tornam o culto autêntico e transformador. Então, é importante, irmãos e irmãs, de fato, tomarmos a sério este tema do comportamento no lugar sagrado hoje. Eu gostaria mesmo de enfatizar, recalcar toda a questão da banalização do culto, banalização
do lugar sagrado. Temos outras dimensões do comportamento no lugar sagrado, não é? Para que não pensemos que o tema se limita ao vestir. O tema do comportamento no espaço sagrado não se limita ao vestir. A questão da roupa é apenas uma dimensão visível, mas a igreja e também a Bíblia e a tradição da igreja mostram que o comportamento adequado envolve todo o ser humano. Um comportamento no lugar sagrado envolve todo o ser humano, quer dizer corpo, mente, coração e atitudes. Corpo, mente, coração e atitudes. Que podemos desenvolver aqui brevemente, sinteticamente. Primeiro, vestir-se com decência e modéstia, porque a roupa é sinal exterior de respeito e reverência a Deus. Evitar ostentação, evitar sensualidade ou exibicionismo. Abraçar simplicidade e humildade. Quanto à atitude interior, recordar que o coração é o verdadeiro templo, é a verdadeira igreja, o coração. Então, reverência, fé, recolhimento, espírito de oração são mais importantes do que qualquer outra aparência externa. Também a postura corporal e gestos, ajoelhar-se, fazer sinal da cruz, manter compostura, tudo isso expressa respeito diante de Deus, evitando conversas inúteis, evitando risos desnecessários ou distrações durante o culto. Então é importante aqui a questão de risos desnecessários também mereceria, digamos, ênfase, porque está a virar moda celebrações, missas ou momentos de celebração da Eucaristia, onde se passa toda a missa as pessoas a rirem-se, as pessoas a baterem palmas, a rirem-se. Então, não é, digamos, embora se possa admitir, mas não é segundo a tradição bíblica de comportamento no lugar sagrado. De fato, perde-se muito depois de rir, para retomar aquele espírito de recolhimento. É bem difícil. Se é difícil para uma pessoa, imaginem para toda uma assembleia, uma multidão que está na missa e que está toda a rir. Se para uma pessoa é difícil retomar a atitude de recolhimento, imagine todo um grupo de crianças, jovens, adultos, doentes, ajudar a que as pessoas vivam o momento sagrado com recolhimento, com respeito e silêncio. Então, de fato, haveria que evitar muitos tipos de animações que só fazem rir, porque embora a mensagem seja boa, pode diluir-se porque o coração não está preparado, não está preparado com o silêncio para poder receber. Até pode a mensagem entrar, digamos, a pessoa tem entender a mensagem, compreender, a pessoa pode até compreender a mensagem, mas não penetrar no coração, porque o coração está agitado de muito riso, muito aplauso, e isso seria mesmo de controlar, provavelmente, se queremos aternos aos princípios bíblicos. Depois, o que pode ajudar, como boa atitude no espaço sagrado, é toda a participação ativa e consciente. Cantar, responder, ouvir a palavra, rezar com atenção e contemplação, não ser mero espectador, mas membro ativo da Assembleia. Depois, o uso responsável dos meios modernos, que também é importante, como comportamento
bom comportamento no espaço sagrado, uso responsável dos meios modernos, celulares, câmeras ou outros dispositivos, devem ser usados com discernimento, sem transformar o culto em espetáculo ou distração. Então, já dissemos antes, aqui é questão de reiterar isto, o uso de celulares, todos os meios modernos, tablets, câmeras e outros dispositivos devem ser usados com discernimento e com muita moderação. Mais outra pausa musical. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade
Bem-vindos à terceira e última parte do nosso tema de hoje, de como comportar-se no espaço sagrado. Vejamos a questão da educação para o respeito do lugar sagrado. Educação para o respeito. É importante que haja educação para que se respeite o lugar sagrado. Partimos da Bíblia, olhamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os pais tinham a responsabilidade de ensinar os filhos a temer e obedecer a Deus. Em Deuteronômio 6, 6 a 7. A educação era feita em casa, repetindo a lei, repetindo os mandamentos, explicando os ritos, mas também conduzindo as crianças ao culto. Aqui vale referir que o povo, sobretudo as crianças, adolescentes e jovens, aprendiam pela prática. É pela prática que eles aprendiam. Eles acompanhavam os adultos nas festas, nas celebrações e nas orações, observavam os gestos de reverência e assim aprendiam. É claro que para que isto acontecesse, todos os adultos conheciam o bom comportamento no espaço sagrado, conheciam os gestos, as posturas, tudo o que era de evitar, eles conheciam. Então, os mais novos olhavam para eles e aprendiam deles. Então, este aprender pela prática. No Novo Testamento, vemos que Paulo recomenda que os pais eduquem os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Em Efésios 6, 4. Então, a comunidade cristã, para Paulo, era lugar de formação. Crianças participavam das assembleias e aprendiam, como dizíamos, pelo exemplo dos mais velhos, como acontecia no Antigo Testamento. Se formos olhar para a tradição da igreja, temos a catequese e a liturgia, que era usada, sobretudo a catequese, para ensinar o respeito ao espaço sagrado, explicando símbolos, gestos e atitudes. Também na tradição da igreja, o próprio exemplo dos adultos, o testemunho dos pais e da comunidade era a primeira escola de comportamento no lugar sagrado. Também na tradição da igreja, as crianças aprendiam reverência, vendo os adultos rezar com atenção, mantendo silêncio e participando assiduamente da liturgia. Depois, na tradição da igreja, houve sempre orientações práticas. Muitas paróquias instruem sobre como entrar, como vestir-se, como comportar-se durante a missa, usando encontros de catequese ou avisos pastorais ou até cartazes educativos. Então, hoje é importante educar para um bom comportamento no lugar sagrado, porque as crianças crescem num mundo cheio de distrações, tecnologia, barulho, pressa. Então, é preciso mostrar que a igreja não é um espaço qualquer, mas casa de oração. Então, a formação deve unir explicação, catequese, exemplo, quer dizer, testemunho dos adultos, e prática, quer dizer, participação ativa no culto. Então, somos desafiados, sobretudo os adultos e os agentes de pastoral, a dar uma formação que una explicação, quer dizer, catequese, exemplo, quer dizer, testemunho dos adultos, e prática, isto é, participação ativa no culto. Que caminhos práticos de instrução podemos relevar? Eu diria que talvez 5 podem merecer a nossa atenção. 5 pontos.
Primeiro, ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo. Pais e catequistas mostrem atitudes de reverência. Pais, catequistas, animadores, padres, agentes de pastoral, mostrar atitudes de reverência no espaço sagrado. 2. Explicar os símbolos. Por que rezamos? Por que fazemos silêncio? Por que nos ajoelhamos? Por que usamos roupas adequadas? Então, explicar o porquê às crianças e aos... Não simplesmente proibir o uso de calções, proibir o uso de, roupa extravagante, mas dar catequese, explicar porquê. Terceiro, praticar com as crianças, envolver os pequenos em gestos simples, o sinal da cruz, respostas da missa, os cânticos. Quarto ponto, reforçar com a catequese. Não basta aquela explicação doméstica em casa, mas reforçar com a catequese. Então, usar encontros para falar sobre o respeito, sobre a oração. Então, o catequista deveria ser mestre neste campo de respeito ao lugar sagrado, para também poder reservar momentos durante a catequese para falar do respeito e do bom comportamento. E por último, valorizar as pequenas atitudes que também ajudam a preparar a pessoa a respeitar o lugar sagrado. Valorizar pequenas atitudes, como por exemplo, cumprimentar com respeito, não correr dentro da igreja, não assobiar dentro da igreja, não embriagar-se dentro do lugar sagrado, guardar silêncio. Então, tudo isto são, elementos práticos de uma educação ao bom comportamento no lugar sagrado. Que, para terminar, gostaria de abordar um tema muito delicado, mas presente na Bíblia, o tema das consequências de respeitar o lugar sagrado, ou as consequências de não respeitar o lugar sagrado. Quando alguém não respeitava o lugar sagrado, tanto na Bíblia quanto na vida da igreja, as consequências eram vistas como graves, porque o espaço do culto é sinal da presença de Deus. Gostaria de vos dar alguns exemplos bíblicos, praticamente 5 exemplos bíblicos. O primeiro é o de Nadab e Abiú, em Levítico 10, 1 a 11. Eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, sem obedecer às normas do culto, e como consequência foram consumidos pelo fogo. Isso mostra que a irreverência diante do sagrado traz juízo imediato. Com isto, não quero ameaçar, não quero aqui condenar nem ameaçar, mas é isto que de fato encontramos na Sagrada Escritura. A irreverência diante do sagrado traz juízo imediato. Talvez não seja o de sermos consumidos pelo fogo, como aconteceu a Nadab e Abiú, mas este juízo imediato é mesmo esta distância de Deus. Esta distância de Deus. A irreverência diante do sagrado marca distância de Deus entre, digamos, o crente e Deus. Então, este é o juízo imediato que acontece. Outro ponto é o dos filhos de Eli. Os filhos de Eli
no primeiro livro de Samuel 12 a 17 e 22 a 25, os filhos de Eli profanaram o culto ao se apropriar das ofertas e viveram em imoralidade. Apropriaram-se das ofertas e depois foram gastar as ofertas do templo numa vida imoral. Então é importante este comportamento, bom comportamento no lugar sagrado passa por respeitar as ofertas do templo, as ofertas da igreja. Então, não apropriar-se, não roubar ofertas, bens, dinheiro da igreja. Aqui, como resultado, os filhos de Eli, o texto diz que acabaram rejeitados por Deus. Então, nós vivemos em tempos em que há muita gente tentada a apropriar-se das coisas sagradas, das ofertas sagradas, tanto leigos como consagrados. E até, infelizmente, diz aqui como os filhos de Eli levam as ofertas sagradas e foram gastar as ofertas sagradas na imoralidade. Então, eles acabaram rejeitados por Deus. Oxalá, hoje em dia também, Deus não nos rejeite, porque nos apropriamos das coisas sagradas e Ele nos apropriamos das coisas sagradas por uma vida imoral. Depois, o terceiro ponto, ainda tirado da Bíblia, é o caso de Uza, no segundo livro de Samuel 6 a 7. Uza tocou na arca da aliança sem permissão, mesmo com boa intenção, e morreu. Diz aí, um comportamento detestável toca na arca da aliança sem permissão, porém ele tinha boa intenção e morreu. Isso mostra que o sagrado não pode ser tratado com descuido. Não diz que vamos morrer como Uza, mas não podemos continuar a tratar o sagrado, o espaço sagrado ou os objetos sagrados com descuido. Depois temos aquele caso de Jesus no templo, que expulsa os vendedores e cambistas, em Mateus 21, 12 a 13. Isto denunciava Jesus, que haviam transformado a casa de oração em covil de ladrões. Aqui vemos que o desrespeito ao templo provoca indignação divina. Desrespeitar o espaço sagrado provoca indignação divina. E por último, o episódio dos coríntios na ceia, não é? Os cristãos coríntios na ceia. Isso na primeira carta aos Coríntios 11, 17 a 22 e versículos 29 a 30. Aí Paulo repreende os que se embriagavam e desprezavam os pobres durante a ceia do Senhor. Ele afirma que muitos estavam fracos e doentes e alguns até morreram por não discernirem o corpo de Cristo. Então aqui temos algumas consequências nefastas por, digamos, desrespeitar o lugar sagrado. Paulo, este último texto de Paulo também até diria ameaçador. Ele diz que por se embriagarem e desprezarem os pobres durante a ceia do Senhor, alguns cristãos tornaram-se fracos e doentes, adoeceram, e outros até morreram por não discernirem o corpo de Cristo. Que é muito importante retomarmos a questão do respeito da Eucaristia, o respeito da Eucaristia, do corpo e sangue do Senhor, no modo como a recebemos
e na atitude e também na nossa vida, na condição em que a recebemos, para que não aconteça o que aconteceu aos cristãos de Corinto, que ficaram doentes e até alguns morreram. Então dizia, soa ameaçador, mas aqui a ideia não é para ameaçar, é simplesmente para que, olhando para a reverência do lugar sagrado no Antigo e no Novo Testamento, a reverência das coisas sagradas, lugares e objetos e tempos sagrados, possamos também nós voltar àquele respeito, àquela reverência forte que os nossos, os nossos antepassados na fé também tiveram. Na tradição da igreja também temos algumas consequências. Quem não se comportava mal, ou melhor, quem se comportava mal no culto, podia ser advertido, excluído temporariamente da comunhão, ou chamado à penitência. Estas são atitudes que também na tradição da igreja existiram. Quem desrespeitava o lugar sagrado era advertido e até podia ser excluído temporariamente de participar da comunhão e até chamado a penitência, a fazer atos de penitência. Depois, hoje, o que é que podemos dizer quando alguém não respeita o lugar sagrado hoje? Perde sentido de culto, perde o sentido do culto, transforma a celebração ou a missa em momento de distração ou mero espetáculo, escandaliza os outros, porque as atitudes irreverentes podem ferir a fé dos irmãos. Desrespeitar o espaço sagrado hoje afasta do encontro com Deus, como dizíamos, cria distância, porque o coração disperso não experimenta a graça do sagrado, a graça, a bênção que se irradia ali do lugar sagrado. Depois, não podemos esquecer a questão da correção pastoral, que tem faltado, não é? Correção pastoral. Muitas vezes é preciso orientar as pessoas, é preciso educar as pessoas, é preciso chamar a consciência sobre este tema. Podemos ficar por aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, ao concluir esta partilha sobre o comportamento no lugar sagrado, agradecemos porque nos recordaste que o templo é sinal da Tua presença e escola de comunhão. Que o cuidado com este espaço sagrado nos ajude a cuidar também da nossa vida interior, tornando-nos templos vivos do Espírito Santo. Concede-nos, ó Pai, a graça de sermos comunidade que ora com respeito, celebra com alegria e testemunha com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.